Agora eu quero falar um pouquinho com vocês de um assunto que é um pouco mais teórico. Ele não aparece em muitas universidades aí, o pessoal simplesmente pula esse assunto, vai direto para derivada parcial, mas é um assunto importante, principalmente se depois você vai fazer cálculo avançado. O que, que é como que a gente define o limite para uma função de duas variáveis e por que, que esse limite é importante? Assim como no caso do cálculo 1, que às vezes você precisava aproximar o valor de uma função, mesmo quando ela não estava definida, né? Você precisava saber para onde que essa função estava indo. No cálculo 2 você também vai ter que fazer isso. Então, tem um exemplo que, se você pensar bem, ele é um exemplo meio roubado, mas pensa nessa função aqui, essa f de xy. Seno de x quadrado mais y quadrado dividido por x quadrado mais y quadrado. Essa função não está definida quando x e y são zero, né? O domínio dessa f é o R2 menos a origem, né? Menos o 0, 0. Não está definido na origem. Beleza, mas será que essa função ela se aproxima de algum ponto quando x e y estão chegando próximos do 0, 0, né? E a verdade é que sim, você pode fazer uma tabela, né? Como a gente fez lá no cálculo 1, né? Você pode fazer uma tabela, colocar valores de x, de y e de z, né? Que é o f de x e y, e pode ir diminuindo, né? Você pode calcular, sei lá, para 1 e para 1, para 0.5 e para 1, 0.25, 0.5, enfim, você pode ir pegando valores bem pequenos, né? 0.01, 0.01, e você vai fazendo a conta, né? Essa primeira vai dar seno de 2 sobre 2, que eu sinceramente não sei quanto vale, dá 0.45 isso aqui, essa primeira vale 0.45, depois vai dar seno de 1.25 dividido por 1.25, que dá 0.759. Depois dá seno de 0... me compliquei com esses números, né? Para quê? Pegar número assim. Enfim, mas esses números vão ficando cada vez menores, né? Esses números vão ficando cada vez menores. E esse, por exemplo, aqui vai dar 0.983. E quando eu pego 001, minha calculadora aproxima isso aqui para 1. Tá? Então, isso aqui dá uma ideia para a gente de que essa função, apesar dela não estar definida no 0, 0, o valor dela se aproxima de 1. Isso é importante, assim como era importante no cálculo 1. Tá? Então, a gente não vai abandonar esse conceito, não. E aí, agora eu vou tentar dar para vocês uma definição de limite. Eu vou falar um pouquinho de R2, mas eu vou tentar não pensar tanto no R2. Eu vou fazer dois desenhos aqui. Vou colocar aqui o domínio da f, e aqui eu vou colocar o contradomínio da f, porque assim vocês já vão ter uma ideia geral do que está acontecendo, né? A gente diz que o limite, quando uma função, eu vou chamar esse ponto aqui de ponto P, tá bom? A gente diz que o limite, quando x, eu vou colocar uma setinha aqui, porque o x é um ponto, né? Então, o limite quando x tende a P da f de x, agora x vetor, é igual a L, quando, se para qualquer bolinha que eu coloque em torno da L, do limite L, né, qualquer bolinha de tamanho epsilon,
se para qualquer epsilon existir uma bolinha de tamanho delta em volta do P, uma bolinha de tamanho delta, para qualquer epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero. E quando eu calculo a função nessa bolinha de tamanho menor, de tamanho delta, né, quando eu calculo f de x para x pertencente a essa bolinha, e esse f de x vai pertencer a essa bola com centro L e raio epsilon, tá? Então eu estou falando assim, para qualquer epsilon existe um delta que, se o x pertence ao domínio da função, né, ao domínio da f, e também, né, e também quer dizer interseção, a bola de centro P e raio delta, então a f de x pertence à bola de centro L e raio epsilon. É claro que no caso o contradomínio está nos números reais, né? Então o que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou pensar em um intervalo aberto, né? Então isso aqui vai querer dizer nada menos, nada mais que a f de x menos L em módulo é menor do que epsilon. Ok. E aí eu vou traduzir aquela primeira parte. O que significa, né? Que o f de x pertence à bola de centro L e raio epsilon. Significa isso aqui, né? Desculpa. O x pertence à bola de centro P e raio delta, né? Se você tem essa bola de centro P e raio delta, e o x vetor, né, tá aqui dentro, isso quer dizer que a distância do x até o P é menor do que delta, né? Então a gente vai dizer que o módulo, né, a gente costuma usar a norma, na verdade, porque a gente está em duas dimensões, do x menos o P é menor do que delta. Agora, a norma é simplesmente a raiz quadrada, né? Então eu poderia dizer assim, a raiz quadrada do... Aqui eu vou usar xy mesmo para esse ponto, xy, e esse p eu vou chamar de px, py. Então, essa norma aqui é nada mais, nada menos do que um Pitágoras, né? É x menos px ao quadrado mais y menos py ao quadrado. Então, esse limite, né, diz o seguinte, que se isso acontece, então acontece que o f de xy menos L em módulo é menor do que epsilon. Ou seja, para todo epsilon, uma bola em volta da imagem, existe uma bola em volta do ponto do domínio, que se você pega os pontos nessa bola do domínio, você vai cair naquela bola da imagem quando você aplicar a função. Então, essa definição aqui que eu passei para vocês nessa página anterior, aqui, né, é uma definição bem genérica, e se vocês se acostumarem com essa definição, eu prometo para vocês que vai valer a pena, tá? Porque essa vai ser a mesma definição se você for fazer cálculo 5, cálculo avançado, espaços métricos, vai ser uma definição muito parecida se você for fazer topologia, não vai ser exatamente essa, mas muito parecida. Então essa é uma definição mais assim de gente grande, entendeu? Uma definição que vai servir para você pensar depois. E ela é bem intuitiva, porque ela está falando em termos de distância, né? Ela está dizendo o seguinte, que se a distância do x até o P for menor do que delta, né? Então ainda um outro jeito ainda de
parafrasear isso que a gente está falando. É o limite, né, do xy até o pxpy da f de xy é igual a L. Isso aqui quer dizer que para todo epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, e se a distância do ponto xy ao ponto px, py for menor do que delta, então a distância do f de xy até o L é menor do que epsilon, né? Acho que eu estou na frente aqui, mas é isso, ela é menor do que epsilon. Beleza, são formas de pensar e aí você tem que adequar, né? Isso aqui é um ponto em R2. Aqui, gente, é claro que o xy também tem que estar no domínio da função, tá? Também tem que estar no domínio da função. Não peguem só as coisas que vocês estão vendo aqui na minha aula para decorar, tá? Vejam um livro, né? Essas definições é bom seguir também por um material escrito. É igual na sala de aula, o seu professor pode às vezes esquecer um detalhe na hora de enunciar, isso acontece, então com muito cuidado. O que isso quer dizer então? A distância de dois pontos no domínio é menor do que delta. Essa distância aqui a gente calcula com a raiz quadrada de um ao quadrado mais o outro ao quadrado, né? É assim que a gente calcula a distância em duas dimensões. E essa distância aqui em uma dimensão, a gente vai fazer o módulo de uma diferença, é isso, né? Basicamente isso. Uma aqui é um Δx ao quadrado mais Δy ao quadrado, e aqui é um módulo de uma diferença para calcular a distância. Então, beleza. Isso é o básico, a definição de limite para a função de duas variáveis, né? Eu só passei a definição para epsilon e delta. Agora, no próximo vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre quando o limite não existe, né? Como que você prova de forma simples que o limite não existe.